Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Está intitulada Carta à Igreja em Laodiceia. Que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ainda como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a leitura da sua palavra. Meus amados irmãos, vamos falar um tema esta noite sobre uma visita da glória celestial. Uma visita da glória celestial. Quanto custa ser um cristão? Tem vários ensinamentos, direcionamentos bíblicos de quanto custa ser um cristão. Primeiro, renunciar a uma vida egocêntrica. O que é que significa isso? Renunciar aos seus próprios interesses. Aí você pode me perguntar: eu agora vou renunciar a tudo que faço, tudo que tenho, tudo que sou? Não, não é por aí. Renunciar a seus próprios interesses, se abster de uma vida egocêntrica, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar os interesses do Senhor. E os nossos interesses, o Senhor conhece todos, providencia tudo aquilo que necessitamos, que pensamos, que buscamos. Então, seria uma renúncia, uma vida egocêntrica. Segundo, rejeitar o mundo, como aconteceu com Noé, como aconteceu com Abraão. Noé vivia naquele tempo, naquele mundo frenético. Talvez hoje esteja até pior do que no tempo de Noé. Mas ele foi o único homem achado por Deus ali, que tinha um merecimento de dar continuidade à vida humana, à raça humana, porque ele se absteve daquele mundo mau, adúltero e perverso, onde o povo não queria nada com Deus, não tinha nada com Deus, era só a sua vida, só o seu ego, só o seu prazer, só a sua satisfação. Então, precisamos rejeitar o mundo como Noé, como também Abraão. Abraão rejeitou não só o mundo, a sua própria família. Deus disse: deixa a tua terra, a tua parentela, e vai aí por mundo afora que eu te orientarei para onde tu vais, aonde vais chegar. E ele atendeu a voz do Senhor. Rejeitou até sua própria parentela, não necessariamente dizendo: eu não quero mais saber do meu pai, da minha mãe, não, mas ele rejeitou as atitudes da família, do mundo que ele vivia. Então, precisamos observar aqui em Hebreus capítulo 11, você volta um pouquinho, Hebreus 11, Hebreus 11, do verso 7 a 10. Vai falar sobre esses dois homens. Hebreus, capítulo 11,
verso de 7 a 10. Que diz a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar onde devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, nós observamos aqui dois homens que, pela fé, obedeceu a Deus. Foi a sua fé que fez aqueles homens rejeitar o mundo. Quando nós hoje, nos dias de hoje, observamos esse mundo, não precisa ir muito longe, basta olhar os noticiários na rede social. É o que mais tem hoje, rede social, né? Através do celular. É um mundo frenético. É um mundo que realmente as pessoas estão ficando alienadas de Deus. Até muito pior, poderíamos dizer, de que a igreja de Laodiceia, onde iremos estudar alguma coisa, algumas atribuições que fez com que a igreja de Laodiceia estava se afastando cada vez mais da presença de Cristo Jesus. Quanto custa a vida de um cristão? Ser um cristão, abandonar o pecado como José e Daniel. Lembra de José do Egito, lá em Gênesis capítulo 39, versículo de número 9. José não aceitou as investiduras da mulher de Potifar. Ele era um jovem, estava aquela mulher ali lhe assediando, ele não aceitou, ele fugiu do pecado. Daniel, lá no capítulo 1, verso 8 de seu livro, chamado de Daniel, ele rejeitou as iguarias do rei, aquelas comidas finas, onde certamente ele observou que ali não faria bem para si o vinho que o rei oferecia. Ele rejeitou, mas rejeitou aquilo que vinha de Deus, aquilo que era de Deus. Portanto, abandonar o pecado, como exemplo desses dois homens. Não amar o mundo, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, nós não vamos observar todo, que vamos passar muito tempo. Mas não amar o mundo, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, nem vamos continuar nesse mundo, apenas uma passagem. O homem às vezes vive 70, 80, 90, até 100 anos, mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia é 1000 anos. E daqui a pouco, vamos estar fora desse mundo. Esse mundo não nos pertence. Então, o que custa ser um cristão? Abandonar o mundo. Não está falando do físico desse mundo, mas as atitudes mundanas. Cada vez afastado das atitudes mundanas. Não mancar entre dois caminhos, como lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, o profeta Elias falando para aquele povo: se é de Deus, busque a Deus; se é de Baal, fique manquejando atrás de Baal, buscando Baal. Nós temos dois caminhos, luz e trevas, bênção e maldição, céu ou inferno, tem que buscar um ou outro. E nós observamos aqui que a igreja de Laodiceia estava cada vez mais se afastando da presença do Senhor. Laodiceia, seu território ficava onde fica hoje a Turquia. Vizinho à igreja de Laodiceia, a 8 quilômetros, tinha duas cidades a mais, Hierápolis e Colossos, aquela mesma que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Diz os estudos que em Hierápolis existia água quente, águas termais, onde o povo procurava para cura, para medicina. Em Colossos as águas eram geladas e existia uma canalização, um arqueduto que canalizava essas águas para a cidade de Laodiceia, que esse rio não passava em Laodiceia. E quando essas águas chegavam em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, chegava morna, a junção entre água quente e água gelada,
chegava água morna. E Cristo Jesus fez aqui uma associação, uma alusão entre a vida do povo de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, com essas águas mornas. Jesus disse que a igreja de Laodiceia estava conforme aquelas águas. Não era quente nem era fria, mas era morna, uma igreja morna, onde Jesus vem bater na sua porta e não se abriam. Quando nós pegamos esse texto, Apocalipse capítulo 3, versículo número 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, os irmãos, quando eu falo de um modo geral, todas as igrejas têm pegado esse texto e evangelizado a pessoas que não conhecem a Deus. Não tem nada de errado com isso, você falar para um descrente que Jesus está à porta, que está batendo, não tem nada errado. Mas veja que Jesus estava falando para a igreja, para os crentes. Se você fizer aqui um trocadilho, uma substituição, Jesus falou para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você fizer um trocadilho, se colocar no lugar de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, logo nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é constituída por pessoas, por fiéis, por crentes. Se Jesus chegar para você: eis que estou à tua porta e bato, como é que está a sua vida para, ou melhor, se você tem capacidade, possibilidade de abrir a porta para Jesus, abrir a sua porta para Jesus, logo a sua porta, quando está trancada e você está dentro de casa, só você que pode abrir ela por dentro. E veja que Jesus é tão educado, né? Ele poderia meter o pé na porta e entrar, ou até mesmo sem tocar na porta e entrar, que ele é espírito, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Mas ele bate a porta e quer ver a nossa atitude, se nós estamos preparados para abrir a porta para ele. Não está falando para descrente, está falando aqui para crente, para uma igreja de Laodiceia. E aí, os irmãos de Laodiceia, na verdade, estavam buscando os seus interesses. Jesus, em outras igrejas, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Esmirnas, ele falou outras atribuições para aquelas igrejas que estavam com doutrinas errôneas, doutrina dos nicolaítas, estava acolhendo Jezabel, uma profetisa demoníaca. Jesus elogiou algumas igrejas, mas na igreja de Laodiceia não existe elogio, nem muito menos rechação à doutrina. Ele disse que a igreja é morna. Está acontecendo uma mornidão dentro da igreja. Aí eu vou voltar novamente. E eu e você, que somos igreja, como é que está a nossa vida? Está quente ou fria? Ou morna? Ele disse: quem dera se estivesse quente. Porque estando quente, está com fogo do Espírito Santo, está com a presença do Senhor, está buscando ao Senhor, está sendo aconselhada, orientada, exortada pelo Senhor, disciplinada pelo Senhor. Estando quente, está na presença 24 horas de Cristo Jesus. Estando fria, tem a possibilidade de aquecer-se, tem a possibilidade de buscar ao Senhor, de refazer a sua vida espiritual quando está fria. Não acontece conosco? Acontece, nós somos seres humanos, ainda estamos nessa carne. Tem momento que estamos fraquejando, estamos frios. É tanto que no aniversário da nossa igreja, né, o pastor falou tanto em avivamento, em busca, está buscando ao Senhor, se aquecendo. Acontece que quando estamos frios, nós temos a ferramenta necessária, que é a palavra de Deus, a presença de Cristo Jesus, para nos fortalecer. Agora, se estiver morno, se você estiver morno, se eu estiver morno, o Senhor disse que está a ponto de vomitar da sua boca. É onde está a tristeza, onde está o fracasso. Se estiver quente, maravilha. Se estiver frio, tem a possibilidade de se aquecer. Agora, se estiver morno,
está complicado. E assim estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Ele estava buscando tão somente os seus interesses próprios, não buscava os interesses do Senhor. Laodiceia era uma cidade riquíssima, uma das cidades mais ricas daquela época. Eles tinham uma produção de lã negra, que era caríssima naquela época. Se vestia de roupas finas, roupas pretas, lã negra. Caro, era o tecido mais caro da época em produzir a cidade de Laodiceia. E eles se orgulhavam disso, porque também eles tinham laboratórios medicinais. Eles eram especialistas em oftalmologia da época. Era a medicina mais avançada, era na cidade de Laodiceia, em oftalmologia. Mas o Senhor vem dizer aqui na sua palavra que eles estavam cegos. Como é que uma cidade, uma localidade mais especializada na saúde dos olhos, estavam cegas, estava nua, né? Tinha a maior possibilidade de produzir tecidos finos de primeira qualidade, mas estavam nus. Aí o Senhor vem dizer, a partir do verso de número 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, e vestiduras brancas para te vestires. Eles estavam abastados da lã negra, da lã caríssima, e Jesus Cristo fez uma alusão aqui: espero que de ti... Verso 18: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, e vestiduras brancas para te vestires. Ou seja, o Senhor estava dizendo: a riqueza verdadeira vem de mim. Coloque a minha vestidura, a vestidura que o Senhor oferece, a transparência da sua vestidura, onde aquele povo não estava buscando aquilo que pertencia ao Senhor. Ele bate a nossa porta, meus irmãos, a cada dia. Eis, abra seus olhos e veja como ele bate. Quem é que bate? O Salvador, o Rei dos Reis. Por isso que, como eu falei agora há pouco, precisamos estar nos preparando a cada dia para que o Senhor, no momento que esteja batendo a nossa porta, que Ele continue batendo nas portas dos crentes. Que aqui Ele estava batendo na porta da igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus não mudou, é o mesmo hoje. Ele nos visita, na verdade Ele mora em nós através do seu Espírito, mas Ele nos visita, Ele bate a nossa porta. Ele tem direito de morar em nós, não deve ficar de fora. Essa igreja, por buscar seus interesses, a igreja de Laodiceia, estava deixando Jesus de fora. É chamada gaiola de ouro. Essa igreja estava abastada, eles eram ricos, tinha tudo o que precisava. Uma igreja que se fechou com as suas riquezas, com a sua abastança, mas deixou Jesus do lado de fora. Será que existe hoje igrejas que estão nessa situação de deixar Jesus do lado de fora e só buscar os seus próprios interesses? Assim estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Ele diz que bate de várias maneiras, bate forte, bate fraco, em amor, em seriedade. Tem hora que Deus está nos disciplinando, mas o que regozija o coração do Senhor, nós compreendemos na palavra, Ele bater com amor à nossa porta. Sempre nos busca com amor. Com amor Ele nos formou. Ele disse a Jacó: eu te formei desde menino, mesmo antes de entrar no ventre da sua mãe, com amor. E Ele demonstra o seu amor aqui com a igreja de Laodiceia, mesmo sendo uma igreja que deixava Jesus do lado de fora. Ele diz no verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Veja que Jesus estava batendo na porta daquela igreja para disciplinar. Mas por quê? Porque Ele amava aquela igreja. Mesmo a igreja dando as costas para Ele, deixando Ele do lado de fora, Ele não deixou de amar aquela igreja. Disse: mas repreende e disciplina a quantos amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o Senhor estava buscando ali o zelo daquela igreja, o arrependimento daquela igreja, onde a igreja não tinha nada, nem muito menos queria nada com o Senhor. Se alguém ouvir minha voz, lembre de Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Samuel ainda era menino quando o Senhor falou com ele. Ele ouviu a voz do Senhor, não compreendeu, foi pedir orientação ao sacerdote Eli, até compreender. E a vida de Samuel, por ele ter ouvido o Senhor, Jesus bateu na sua porta, ele ouviu, Deus bateu e ele ouviu, e ele foi toda a sua vida pautada na espiritualidade do Senhor, no regozijo do Senhor, no conhecimento do Senhor, o contrário de Faraó, lá em Êxodo capítulo 5, verso 2, quando Deus bate na porta de Faraó através de Moisés. Faraó rejeitou o tempo todo a Jesus, as suas ordens. O que aconteceu com Faraó, todo mundo sabe. Sucumbiu dentro do mar com seu exército, perdeu a sua vida física e a vida espiritual, que foi o pior. Mas ainda, abrir a porta, você mesmo tem que abrir, pois a tranca é apenas por dentro. Qual o resultado de abrir a porta? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É o desejo de Jesus estar sempre conosco, não só aqui na igreja. Aqui na igreja é um fato, foi ele quem criou a igreja para o ajuntamento, para estar junto dele. Mas Jesus quer estar conosco 24 horas por dia, nos contemplando, nos ajudando, ceando conosco, conversando conosco. Ele conversa. Se você quer conversar com Cristo, é só ler a palavra, orar, adorar o Senhor. Aí existe uma conversação com Cristo. Então, uma visita gloriosa celestial. Primeiro, o Senhor bate, eis que estou à porta. A sua pessoa é a fiel testemunha. Em Apocalipse capítulo 3, verso 14, nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós temos a fiel testemunha. Muitas vezes um homem ou uma mulher caluniado, levantado alguma coisa contra ele e não se pode provar nada. Aí você pode dizer: eu tenho a fiel testemunha, que é Cristo Jesus Todo-Poderoso para com a nossa vida. Não existe uma testemunha mais fiel do que a testemunha de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Seu amor é grande, porque ele diz que disciplina a quem ama, lá no verso 19, que lemos agora há pouco. Sua paciência, ele já espera há muito tempo. Leia, por favor, Lucas capítulo 13. Vamos ler Lucas capítulo 13. Ele é paciente para conosco. Lucas, capítulo de número 13. 13. Lembre do galo de Campina Grande, 13. Não é aquele galo não, é o número 13. 13, de 6 a 9. Versículos 6 a 9. Jesus é paciente, ele nos espera muito tempo. Lucas 13, de 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela não ainda ocupando inutilmente a terra. Peraí, eu vou ler novamente, meu irmão. Pelo que disse o viticultor, verso 7: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inútil esta terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escava ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não,
mandarás cortá-la. Então, Jesus Cristo, Ele é paciente, Ele espera. Quando você planta uma árvore, você não planta ela já produzindo fruto, já crescida, planta novinha, né? Espera anos. Tem fruteira que vem botar com 10 anos de vida. Até 20 anos tem acontecido. É a paciência de Cristo para conosco. É a mesma paciência de Cristo para conosco. Quantos aqui se converteram já com a vida avançada, com a idade avançada, quero dizer? Eu mesmo fui chamado pelo Senhor com 40 anos de idade. Louvado seja Deus que Ele teve paciência. Poderia ter perdido a vida física e espiritual muitas vezes antes de conhecer o Senhor, mas Ele não esperou, Ele nos espera. Ele é paciente para conosco, sua paciência Ele espera há muito tempo. E ainda, 2, como o Senhor bate através da palavra de Deus, nós encontramos tantas referências bíblicas, né, que o Senhor bate a nossa porta através da palavra. Tanto quando estamos lendo a palavra de Deus, nos deparamos com os acontecimentos que estão acontecendo conosco naquele momento. Às vezes você abre o texto bíblico, a leitura, começa a ler, meu Deus, essa palavra é para mim. É porque justamente o Senhor confeccionou toda essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse para mim, para você, para direcionar essa palavra de vida, conforme cantamos agora há pouco, para mim e para você. Ele fala conosco, em primeiro lugar, através da sua palavra, mas fala por angústias. Muitas vezes estamos angustiados, e o crente, quando está angustiado, o que é que ele deve procurar em primeira instância? O Senhor, falar com o Senhor, bater na porta do Senhor. O Senhor fala conosco através das nossas necessidades. Temos necessidades diariamente, e é através das nossas necessidades que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos orienta, que Ele supre as nossas necessidades. Será que na hora da angústia, na hora da necessidade, nós temos outra fonte mais eficaz do que o Senhor Jesus para buscarmos, para pedirmos que afaste de nós as angústias e supra as nossas necessidades? Só Ele, meus irmãos. Tudo provém dEle. Nós temos o trabalho, muitos têm uma aposentadoria, outros têm um trabalho, têm o seu sustento, e quando é no final do mês nós temos, né, onde buscar o nosso recurso ali para o sustento. Mas quem foi que deu o trabalho? Quem foi que deu a aposentadoria? Quem foi que deu a saúde para você trabalhar? Quem foi que lhe deu os anos de vida para você se aposentar? Tudo provém de Deus. Ele fala conosco através da angústia, da necessidade, em primeira instância através da sua palavra. Está sempre falando conosco, pela disciplina do Espírito. O Espírito Santo de Deus nos disciplina todo dia. Ele se entristece conosco, mas Ele nos ama. E é através do amor que Ele nos disciplina, que nos dá equilíbrio, nos dá sustentação, nos dá direção. Muitas vezes nós programamos, projetamos o que vamos fazer no dia de amanhã, mas quando chega amanhã, as coisas mudam totalmente. É a disciplina do Espírito, é o encaminhamento, a orientação do Espírito. Ele fala conosco através da disciplina do Espírito, mas ainda até com a morte e com o juízo. Eu sei que todos aqui já participaram de um velório, de um funeral. É o momento que mais nós fazemos reflexões, é na hora de um funeral, de um velório. Muitas vezes esquecemos até que vamos morrer, que vamos partir desse mundo. Quando eu falo morrer fisicamente, que louvado seja Deus, que espiritualmente estamos vivos e estaremos para sempre na presença do Senhor. Mas o Senhor fala conosco, bate na nossa porta, muitas vezes, através da morte. Quantas reflexões, quantos pensamentos vêm à nossa cabeça quando estamos participando de um funeral, de um cortejo, de um velório.
Parece que é o momento que a gente lembra-se que, poxa vida, vai chegar o meu dia, eu estou aqui na fila. Certa vez um sábio disse que a morte é uma fila. E quando a gente chega em um velório, a gente se lembra. Eu estou na fila também. Eu só não sei qual é a minha posição naquela fila. Estou na frente, estou lá na retaguarda, mas estou na fila. Então Deus fala conosco, bate na nossa porta através da morte. E é uma realidade na nossa vida. Não vamos ficar, nós não somos desse mundo, e graças a Deus. Você já imaginou se você vivesse para sempre aqui nessa terra? Se a nossa vida fosse limitada aqui nessa terra, com esses atropelos todos que vivemos no dia a dia, com tanta dificuldade, com tanta necessidade, com tanta angústia, com tanta maldade, sendo testemunho de tanta violência. Graças a Deus que um dia vamos conhecer a morte física, e louvado seja Deus, não vai ter a segunda, que é a espiritual, porque o Senhor nos prometeu que já estamos salvos na sua presença. Efésios 2:8. O Senhor nos fala de várias as formas, com o juízo também, não só com a morte, com o juízo. Terceiro, as intenções daquele que bate, o que deseja de nós, o que ele nos traz. Quando Jesus Cristo bate na nossa porta, o que é que ele deseja de cada um de nós? Ou o que é que ele vem trazer para conosco? Em primeiro lugar, ele quer o nosso coração, de tudo que você tem na sua vida, de tudo que você é, de tudo que você fez. O Senhor só quer uma coisa de você: o seu coração. Não precisa nem estar moldando ele, trabalhando com ele, né? Porque nós cuidamos do nosso corpo, a gente procura se ajeitar, se organizar, até mesmo a nossa aparência física não muda muito, mas a gente procura se organizar. O Senhor não quer a nossa aparência, Ele quer estar no seu interior, que é o seu coração. Vamos dar uma olhadinha em Provérbio, capítulo 23. Provérbio, depois de Salmos. Provérbio 23, verso 26. e 26. Diz assim a palavra do Senhor: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. É o nosso coração está voltado para Deus. Aí eu vou voltar para Laodiceia. O coração da igreja de Laodiceia estava voltado para onde? Para a riqueza, para o ouro, para a lã negra, para os colírios que eles produziam através do laboratório oftalmológicos. Eles não estavam concentrados em Cristo Jesus. Cristo Jesus queria o coração daquela igreja, daquele povo, e eles não abriam essa porta para o Senhor. As intenções daquele que bate, o que é que ele deseja de nós ainda? Oferece-nos perdão dos pecados. Cristo, veja bem, meu irmão, que coisa fantástica. Cristo bate na nossa porta para oferecer perdão dos nossos. Nós somos truculentos, nós somos pecadores. Muitas vezes nós ofendemos a Cristo Jesus, mas Ele bate na nossa porta para oferecer perdão. Olha o verso 19 mais uma vez. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele quer o nosso arrependimento. Para quê? Para nos perdoar. É por isso que mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor e se arrepender das nossas falhas. Muitas vezes você não sabe, eu não sei nem qual foi a ofensa que fizemos a Jesus naquele dia, no dia de hoje, mas é preciso estar nos seus pés, quebrantado aos seus pés, pedindo perdão, se arrependendo do mal que foi feito, do suposto mal que foi feito.
Quais são as intenções do Senhor quando Ele bate? O que é que Ele deseja? O que é que Ele nos traz? Comunhão. Ele quer cear conosco. Cristo quer viver 24 horas conosco, porque Ele nos ama. Aqui tem várias mães. Qual é o desejo de todas as mães? É sempre estar perto do seu filho. Eu sei que tem mãe aqui que seu filho está distante, seus filhos estão distantes. Eu sei que ela sofre muito com isso. Deseja que seu filho esteja perto 24 horas, cuidando dele 24 horas. Ah, meu irmão, mas meu filho já tem 50 anos, ele pode ter 100. Você estando viva, você está lembrada do seu filho, está querendo ele perto de você. E Jesus Cristo? Nós somos seres humanos. Ele é santo, 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 todo-poderoso. Foi Ele que nos criou, que nos fez. Os nossos filhos não foram mérito nosso. Nem um pai, nem uma mãe tem nenhum mérito em relação ao nascimento do seu filho. Tudo vem de Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que formou, foi Ele que deu a vida. E você sofre com a separação do filho. Imagine Cristo Jesus bater a sua porta e você não abrir para com Ele. Já imaginou o sofrimento do coração de Jesus em relação à igreja de Laodiceia, que Ele batia na porta da igreja e ninguém abria? Sofrimento do Senhor, que Ele queria estar próximo. Ele estava ali almejando o arrependimento daquela igreja, para Ele perdoar. Ele ofereceu perdão para com aquela igreja, por seus interesses ser próprios e não se interessar na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer cear conosco, quer estar conosco, quer estar na sua casa 24 horas. Quando eu era criança, eu fui criado lá no sítio mesmo, na fazenda, dentro do mato, e eu escutava um tipo de música, que não era música, era um vaqueiro aboiando, dizendo que na casa que tem criança, Deus visita todo dia. Eu fiquei com aquilo na cabeça, é mesmo, porque criança, né, é uma coisa tão sagrada, tão santa, tão inocente. Deus visita todo dia uma casa que tem criança. Mas hoje eu entendo melhor, não é só a criança não. Ele quer estar conosco 24 horas com você. Já você pode ter 80, 90 anos de idade, não interessa. Tanto a criança como o experiente, o idoso, Deus quer estar com ele 24 horas por dia, acompanhando. Muitas vezes lamentamos tanto, né, das nossas dificuldades, das nossas dores físicas, né, irmã Maria? Todo dia a gente lamenta das nossas dores, né? Das nossas dificuldades, mas Ele está sustentando desse jeito, da forma que Ele acha melhor. Louvado seja Deus. Ele bate na nossa porta e quer estar nos acompanhando 24 horas por dia. Isso implica em comunhão. Por último, desse terceiro ponto, honra, que os seus, quando eu digo os seus, é eu e você, que os seus sentem-se com Ele, honre e sente-se com Ele no seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Olha como o Senhor nos valoriza. Às vezes a gente diz, Deus esqueceu de mim. Ah, meu Deus do céu, Deus não está na batalha comigo. Principalmente quando a gente não conhecia Deus, né? Ah, Deus não sabe nem que eu existo. Não, muito pelo contrário. Veja o verso 21 do capítulo 3. Ao vencedor, louvado seja Deus. Nós estamos vencendo a cada dia. A partir do momento que Ele nos chamou para o seu pastoreio, nós passamos a ser vencedores. Devemos continuar buscando, que Ele está nos dando a vitória mais e mais a cada dia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Meu irmão, eu e você, já imaginou você sentada com Jesus no trono, sentado com Jesus no seu trono? Será que a gente merecia isso? Merece isso? Isso é uma promessa de Deus ao vencedor, eu e você. Louvado seja Deus que estamos vencendo. Ele está dando uma promessa de sentar com Ele no seu trono. Passe um filme aí na sua cabeça, você ao lado de Jesus no trono dele. É para poucos mesmo. Quando eu digo é para poucos, eu gostaria que fosse para todos. E o Senhor abre porta para todos, né? Mas tem os escolhidos. E
A palavra de Deus diz que a porta é estreita, são poucos que vão entrar, infelizmente. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Nós somos imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Ele disse que venceu e sentou-se com seu Pai no trono, no seu trono. Nós iremos vencer também, estamos vencendo já essa batalha, e vamos sentar no seu trono também, juntamente com Cristo e com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Isso me alegra, me fortalece, saber que esse mundo que vivemos aqui é uma coisa michuruca. Às vezes a gente se alegra com uma bobagem, né? Uma casa, um carro, um dinheirinho na conta, uma roupa boa. Estou dizendo que isso é ruim não, e você nem deve possuir. Se Deus te dá, maravilha. A gente se alegra às vezes com tantas migalhas, né? E aí se esquece que tem uma promessa de Jesus para sentarmos no trono com Ele. Isso aí, meu irmão, não tem preço. Não tem preço. Quarto e último, as condições colocadas por aquele que bate. Devemos ouvir a sua voz. Aí é uma obrigação nossa. Por que é que precisamos estar na igreja, cultuando, congregando? Não interessa se você está todo dia, você pode vir um dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias, isso aí vai na condição que Deus nos oferece no dia a dia, né? Mediante nosso trabalho, o estudo, correria do dia a dia, mas devemos ouvir a sua voz. Se o tempo não é suficiente para participarmos de todos os cultos, como acontece comigo mesmo, mas eu tenho a voz do Senhor, que é a sua palavra, aí eu tenho que estar com a leitura da Bíblia em dia, todos os dias. Eu já falei isso outras vezes, irmão, quando eu tive a oportunidade aqui. O crente não pode passar um dia sequer sem pegar na palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus, nem que seja um versículo. Não fique, não deixe essa situação cair em desuso na sua vida, todos os dias. Deus te dá 24 horas por dia, dá tempo para tudo. Pode fazer a sua agenda aí que dá tempo e ainda sobra, por mais que você corra, por mais que você trabalhe, mas Deus te dá tempo para tudo. E um crente passar um dia sem pegar na Bíblia, sem ler um versículo, é preocupante. Daqui a pouco ela está lá no armário empoeirado, está parecendo o pessoal da igreja romana. A Bíblia aberta lá no Salmo 91, só pega, às vezes passa um ano sem pegar nela. Pois é, tem que estar em atividade na voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Se você tem dificuldade para ler, participa de todos os cultos, maravilha, está em dia com o Senhor, mas se não tem, tem a palavra, tem a voz do Senhor. E ainda, abrir a porta e deixá-lo entrar. Já falamos isso, né? Como é que eu vou abrir a porta para Jesus entrar? Através do meu procedimento. Veja como era que estava o procedimento da igreja de Laodiceia. Só pensava no dinheiro, só pensava no ouro, só pensava na lã de algodão fina, só pensava no abastança, ganhar, enriquecer. Esse pessoal aqui não fala, mas esse pessoal acha que nem uma caridade um pobre fazia. Pensava só neles, interesses próprios. Você acha que se procedendo dessa forma, poderá abrir a porta para o Senhor? Ou seja, o nosso interesse, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus. Jesus deixou bem claro, em Mateus 6,33, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus. Então, essas condições colocadas por aquele que bate a nossa porta: ouvir a sua voz em primeiro lugar, e segundo, abrir a porta e deixá-lo entrar. Terceiro, arrependimento. Novamente o verso 19: eu repreendo e disciplina a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7,
Observe na sua Bíblia aí, bem pertinho, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Vou chegar aqui nele. Primeira Pedro 1,7. 1,7. Vai nos dizer. Pode encontrar. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Então, o Senhor está dizendo aqui, nesse texto, que confirmado o valor da vossa fé, ou seja, isso aí é você e Deus. Só quem pode confirmar o valor da sua fé, se a sua fé está em dias com Jesus, é você mesmo. Se você confirmou o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, a sua fé está em dia com o Senhor, meu irmão, ela é muito mais. Você pode não ter nada, ter só a roupa que veste e a outra que está de reserva. Mas se você tem fé em Cristo Jesus, ela é muito mais valiosa do que o ouro perecível. Isso a igreja de Laodiceia não estava identificando. Eles estavam sem fé em Cristo Jesus, porque ele estava só obstinado, ligado ao ouro, o ouro que se perece. Às vezes o camarada, isso não acontece com a gente, não, a gente só ouviu falar, né? Já teve gente que arrumou aí, ou conseguiu, escavou, encontrou, ganhou, comprou um pedaço de ouro, uma barra de ouro, e guardou aquilo ali, disse: isso aqui vai ser minha segurança, vou guardar aqui essa barra de ouro, que ela é muito valiosa, vai ser minha segurança para o resto da vida. Ela vai se perecer um dia, não tem como ser a sua segurança. A sua segurança é a presença de Cristo Jesus, é a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que a sua fé é mais valiosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo. Pode ser o ouro, acho que o melhor que tem é o ouro 18, né? O quilato 18, não sei. O melhor que tem apurado pelo fogo, ele é perecível, ele não vai te sustentar. E diz mais: redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que vai nos fortalecer mesmo, o que vai cada dia mais nos aproximar do Senhor é louvor, é glória, é honra. Honrar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, louvar, adorar, orar, e assim se aproximar cada vez dele. Arrepende-te, porque no final nós iremos vencer. E ele falou para o vencedor no verso 21 novamente: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. Então, estaria aqui, meu irmão, estaríamos prontificados se realmente a nossa fé estiver em dia, se tivermos preparado com o nosso coração aberto para com Cristo, que o que Ele pede verdadeiramente na nossa, tão somente é o nosso coração voltado para Ele. Tudo está aberto, porque o Senhor ainda permite que esse mundo viva. Ele já poderia ter acabado esse mundo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, até por menos do que acontece nos dias de hoje. Ou você acha que esse mundo é diferente? Pior do que Sodoma e Gomorra, né, meu irmão? Quando eu não, todo mundo observa, chega esse período aí de carnaval, por exemplo. Tem estado aí que passa 30, 40 dias com carnaval no meio da rua. E mais, né, eles escarnecem de Jesus, faz figura de Jesus e bota figuras para sair arrastando, como se fosse a figura de Jesus no meio da rua. Eu conversei com um colega, um policial lá da Bahia. Tive um encontro uma vez com um colega lá da Bahia. Ele disse que aquelas ruas da Bahia, lá de Salvador, quando chega o período de carnaval, é uma podridão, porque aquele povo no meio da rua, de dia à noite, 30, 40 dias, aquela multidão de gente, ali não tem sanitário para todo mundo, não.
Eles fazem suas necessidades no meio da rua. Em Recife também. Pior do que Sodoma e Gomorra. Homossexualidade, prostituição ali, nem se fala. É pior, muito pior. Mas não vamos tão longe não. Aqui na nossa terra tem o maior São João do mundo, é 30 dias, né? 30 dias de destruição também. Idolatria. Torna-se até pior. Nós temos 30 dias de idolatria aqui na nossa cidade. Graças a Deus que algo tem mudado, que o Senhor tem usado aquele mesmo local para a sua adoração, através da VINAC, através da consciência cristã. Eu vou contar aqui um fato para os irmãos que aconteceu comigo ali naquele ambiente ali do Parque do Povo. Eu estava de serviço lá a noite toda, com a patrulha trabalhando e o pessoal cantando lá e falando, e uma música dizia: e essa festa é com mulher e com cachaça, e o diabo fica no meio fazendo graça. Meus irmãos, eu olhava ali, eu ficava olhando aquele povo dançando e escutando aquela música, não tinha como não escutar, né? Muito alto ali, e eu estava vendo ali com os olhos espirituais, eu não estava maquiando nada, eu estava vendo com os olhos espirituais ali, aquela perdição como se fosse coisa do demônio mesmo, figura do demônio, aquele povo arrudeando, dançando. O Senhor pode estar em todo lugar, que Ele é onipresente, mas o Espírito Santo de Deus não habita em lugar onde tem prostituição, droga, violência e, sobretudo, idolatria, que acontece naqueles 30 dias. Você vê na televisão aquele negócio muito bonito, passa propaganda na televisão, mas fique lá. Eu trabalhei várias noites, eu vi gente morrendo nos meus pés, assim, esfaqueado, dava tempo nem socorrer, na Micarande, no São João, que eles falam, né? No maior São João do mundo. Ainda bem que é do mundo, não é de Deus aquilo ali. Então Deus está dando tempo a esse mundo, está dando tempo, Ele dá tempo, Ele é lento em nos dar tempo para salvar aqueles que Ele marcou para a salvação. Então, quanto custa ser um cristão, né? Tudo está aberto ainda. Lídia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 14, Lídia tinha um coração aberto, uma mulher que era vendedora de púrpura, mas ao mesmo tempo evangelizava porque tinha o coração aberto. Nosso coração deve estar sempre aberto para o Senhor e, ao mesmo tempo, irmãos, procurando falar da palavra de Deus para alguém, procurando evangelizar. Será que eu fui salvo, você foi salvo, só para a gente só sentar no banco e ouvir? Faça alguma coisa, ganhe uma alma para Cristo, fale da palavra de Deus para o seu vizinho. Eu já falei aqui uma vez, é uma brincadeira, mas uma brincadeira que torna-se sério. Teve um rapaz que disse: eu quero evangelizar na Bolívia. Aí se esquece de Olívia, a sua vizinha. A gente tem um vizinho para evangelizar, tem um parente dentro de casa, está tudo aberto. Jesus está dando tempo. Veja quanto tempo Ele esperou batendo aqui na porta da igreja de Laodiceia, em todos os momentos finais. Marta tinha uma casa aberta, em Lucas capítulo 10, verso 38. Marta tinha uma casa aberta e Jesus nem batia a porta, Ele chegava e entrava, porque aquela porta estava sempre aberta. Ele confiava, Jesus sabia que a casa de Marta, Maria e Lázaro, que era uma família, estava sempre aberta para Ele. Será que Jesus, chegando na nossa casa, a porta já está aberta, Ele já entra com total confiança? Aí vale uma reflexão minha e sua. Está tudo aberto ainda. A viúva tinha uma mão aberta em Lucas 21, 2, aquela viúva pobre, que só tinha umas moedinhas na hora da oferta. Ela tinha a mão aberta. Zacarias tinha uma boca aberta para louvar. Em Lucas capítulo 1, verso 64, Zacarias, o pai de João, era um homem de louvor. Nós precisamos louvar ao Senhor. É tanto que os nossos cânticos, né? Eu vi o irmão se regozijando na hora do louvor. Isso é bom, é maravilhoso.
Precisamos abrir a nossa boca e louvar. Eu louvo muito ruim, mas vou acompanhando os irmãos. Em nome de Jesus. Filadélfia tinha uma porta aberta para a pregação. Quando você vê Apocalipse capítulo 3, verso 8, Apocalipse 3, 8, aqui pertinho diz, ele falando para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece as nossas obras. Novamente falando, fazendo um trocadilho, em vez de ser Laodiceia, ele fala: você, se coloque no lugar de Laodiceia. Aí o verso 8 diz: conheço as tuas obras. Deus sabe de tudo da nossa vida. Ele não perde um só segundo. Um bater da pestana ele não perde da nossa vida. Até mesmo o que você ainda vai pensar. Quando ele disse: conheça as tuas obras, foi Ele que te formou, foi Ele que te fez. Está tudo aberto. Os discípulos de Emaús tiveram uma compreensão aberta. Aqueles discípulos, quando caminharam ao lado do Senhor, lá em Lucas capítulo 24, 32, no início ele estava obscurecido, sem reconhecer Jesus, mas depois abriu a sua mente e reconheceu a Cristo Jesus Todo-Poderoso. Nós temos o privilégio, a oportunidade diariamente de estar reconhecendo Cristo Jesus nas suas atitudes para com a nossa vida, nas suas ações e também nas nossas atitudes para com Ele. A minha atitude, o meu procedimento deve ser de acordo com a palavra de Deus, com o testemunho de Cristo Jesus. Não é para ser diferente, não pode ser diferente. Estevão teve um céu aberto, em Atos dos Apóstolos capítulo 7, verso 55. Estevão teve um céu aberto, e o Senhor coloca esse céu aberto perante mim e você nos dias de hoje. Continua do mesmo jeito, que o Deus é o mesmo, os céus estão abertos. Você está salvo, eu estou salvo, graças a Deus que nós temos confiança, extraído da palavra de Deus, mas temos muita coisa a fazer. Temos que estar trabalhando a nossa vida, a nossa porta, porque Jesus continua batendo. Repito, como eu falei no início, Ele bateu na porta de uma igreja crente, não foi de uma igreja mundana. Bateu na porta dos crentes. Se prepare, continue se preparando, que Cristo Jesus vai continuar batendo na nossa porta. Já bateu no início, no dia da nossa conversão, bateu outras vezes, vai continuar batendo. Nós só não podemos buscar o testemunho da igreja de Laodiceia se fechar, e sim se abrir para Cristo Jesus Todo-Poderoso. Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, continue falando aos nossos corações através da sua palavra.